Bom dia, irmãos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã incrível que o Senhor está nos dando. Obrigado por podermos cantar essas belas canções ao Senhor e por agora estudarmos a Sua palavra. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco e assim como o Senhor tem agido, Pai, à medida em que cantamos ao Senhor, que o Senhor continue agindo, que Seu Espírito trabalhe em nossos corações para a gente entender a Sua palavra e sair daqui animados para praticá-la. Pai, te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 1, capítulo 1. Semana passada eu brinquei com o irmão. Pode baixar mais um pouco. Eu brinquei com o irmão depois do jogo da Colômbia. Eu falei, puxa, se o Brasil tivesse perdido para a Colômbia, o que eu ia falar no domingo? E aí o Brasil ganhou, então tá todo mundo animado. Essa semana eu falei, puxa, devia ter perdido para a Colômbia. Porque depois dessas últimas duas derrotas vai ser mais difícil. Mas graças a Deus que a gente está aqui tem um propósito muito maior, não, do que ganhar a Copa do Mundo e adorar o nosso Deus e viver pelo nosso Deus. Quando eu era adolescente, eu era um típico nerd. Eu estudava muito, vivia no meio de livro. Depois de ser meio vagabundo, eu me arrependi e aí fui para o outro extremo. Mas eu estudava mesmo. Teve umas férias que o meu professor de matemática, no primeiro ano do colegial, do ensino fundamental de hoje, ele não deu uma matéria bem, logaritmos. E aí eu pensei, puxa, eu vou precisar disso no vestibular. Eu peguei um monte de livro, tipo uma pilha assim, passei minhas férias estudando logaritmo e fazendo os exercícios. Bem, eu era pirraçado por isso, por ser esse nerd. Mais tarde, graças a Deus que eu fui, porque esse estudo me ajudou bastante. Mas sabe, um professor uma vez falou para mim na matemática, falou, a aritmética é a base de toda a matemática. E eu custava para acreditar nisso, porque a aritmética é soma, subtração, multiplicação, divisão. Eu estava lá estudando logaritmo e cálculo e não fazia sentido. Eu falei, poxa, a matemática é tão mais do que a aritmética. E aí eu acabei me formando em matemática anos depois. Mas um professor, quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz computação, a ciência da computação também. E um professor meu falou para mim isso. A programação é o instrumento mais básico de toda a ciência da computação. E aí, de novo, eu pensava, pô, programação, legal, bacana, mas a computação tem inteligência artificial e programas visuais e muita coisa complexa. Eu custava acreditar que programação era o instrumento mais importante em toda a ciência da computação. E aí depois, com o passar dos anos, novamente, eu fui vendo como a afirmação desses dois professores era verdadeira. De fato, a aritmética é a base de toda a matemática. De fato, a programação é a base de toda a ciência da computação. Há alguns assuntos que, apesar de parecerem básicos, eles formam a base de tudo, de mais complexo que a gente possa experimentar. E no cristianismo, isso continua valendo também. Há alguns assuntos no cristianismo que são a base de tudo de mais complexo, de mais avançado que a gente vai experimentar na vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre um desses assuntos. Nós vamos falar sobre o ensino. O ensino na vida cristã é uma das peças mais fundamentais de toda a vida cristã, em cima da qual as coisas mais avançadas, o viver mais pleno vai ser baseado. Aqui em Colossenses 1, versículo 28, a Bíblia fala assim: nós o proclamamos a Jesus, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo fala aqui que ele e nós proclamamos a Cristo por meio do ensino. E esse ensino tinha um propósito, era apresentar as pessoas perfeitas em Cristo, diante de Deus. Paulo fala sobre o ensino e os outros escritores falam sobre o ensino em vários lugares no Novo Testamento. Em 1 Timóteo 4,16, ele está escrevendo uma carta a seu pupilo Timóteo e ele fala: atente bem, Timóteo, para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Por meio do ensino, Timóteo ia salvar sua própria vida. E mais do que isso, ele ia salvar a vida daqueles
que o ouvissem ensinando a boa doutrina. No Velho Testamento, o ensino é igualmente proeminente. Em Salmo 94, versículo 12, a Bíblia fala: como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo, ele enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. A Bíblia fala aqui que há uma diferença drástica entre aqueles que forem ensinados e entre aqueles que não forem ensinados. A diferença é uma covinha no meio dos dois. Sabe, o verbo que Paulo usa aqui em Colossenses 1 para descrever o ensino é didasco. É o mesmo verbo que Jesus usou lá em Mateus 28, quando ele falou: vão a todos os povos, façam discípulos de todas as nações e ensinem-os a obedecer a tudo que eu os ensinei. Sabe, como que um discípulo pode ser formado? Por meio do ensino. Como que alguém sem fé em Jesus Cristo pode passar a ter fé em Jesus? Por meio do ensino. Como que um bebê na fé, como que alguém que acabou de se converter, pode aprender as coisas mais maravilhosas da fé cristã? Por meio do ensino. Como que alguém pode aprender a passar por situações específicas, difíceis na vida? Por meio do ensino. O ensino é um instrumento sempre presente em todas as fases da nossa vida cristã, em todas as experiências que Deus quer nos dar na vida. O ensino é um instrumento que Deus escolheu para transformar alguém que vive em oposição a Deus e ajudar essa pessoa a ser semelhante a Jesus Cristo. Ensinar não faz milagres só por quem está aprendendo. Ensinar também faz milagres para quem está ensinando. Os estudiosos da pedagogia já entendem isso. A gente aprende 5% ouvindo uma aula. A gente aprende 20% se a gente discute a aula. A gente aprende 50% se a gente escreve a respeito do que a gente está. Mas sabe o maior percentual de quanto a gente vai aprender? Se a gente ensinar aquilo que a gente aprendeu. Quando a gente ensina, nosso coração é transformado, as verdades são aprofundadas, nossa vida muda quando a gente ensina. Nós fomos feitos para ensinar e para aprendermos uns dos outros também. Aprender e ensinar a Bíblia para quem ainda não conhece a Deus. Eu me sinto tão feliz na nossa igreja em casa. A gente tem se reunido e a gente está se aproximando um do outro e criando laços entre nós cristãos. Mas a gente também está ensinando aos que ainda não conhecem a Deus. Nossos amigos que estão vindo, que estão... Está sendo tão emocionante. A gente chegou aqui, a Girlene estava estudando a Bíblia, a Ana pôde entrar e ajudar e se envolver. E isso fez um milagre pela Girlene, sem dúvida, mas pela Ana também. A Girlene está trazendo o filho dela, o Jean, a esposa, e eles estão lá conhecendo, e a gente está se envolvendo, o Cadu e a Débora. E isso está fazendo um milagre por eles, sem dúvida, que estão animados, mas por nós. Porque a gente está vendo e a gente está tendo o privilégio de passar e de lembrar das coisas mais básicas da vida cristã. Eu estou estudando a Bíblia com o Rodolfo, filho do Valmir, da Cláudia, e está sendo ótimo para ele, sem dúvida, que está aprendendo, mas para mim também, que estou conseguindo passar adiante e compartilhar do meu coração. Nós fomos feitos para ensinar, irmãos. Fomos feitos para ensinar uns aos outros e para ensinar quem ainda não conhece a Deus também. Aqui no versículo 28, Paulo fala que nós buscamos ensinar uns aos outros com toda a sabedoria. Esse versículo também poderia ser traduzido: nós buscamos ensinar uns aos outros em toda a sabedoria. Sem dúvida, a gente precisa ensinar uns aos outros com sabedoria, amém? A gente precisa cuidar da maneira como nós falamos e a maneira como a gente se comunica, para se comunicar com respeito, com amor, com verdade. Mas também nós precisamos ensinar toda a sabedoria. Não foi isso que Jesus nos ensinou lá em Mateus 28? Vão a todos os povos, façam discípulos de todas as nações e ensinem-os a obedecer um pouquinho, o suficiente para aguentar o tranco da vida. Não, ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei. Não existe área da nossa vida que Deus não quer transformar. Não existe fase da nossa vida que Deus não queira nos ajudar. E por isso, nós temos sim o privilégio de ensinar e o alvo de ensinar uns aos outros em tudo o que Deus nos ensinou. Às vezes a gente acha que há algumas áreas da nossa vida que a espiritualidade não toca.
A gente pensa às vezes assim, não? Não, isso é espiritual, mas aquilo lá não é profissional, ou é secular. Às vezes a gente pensa isso sobre problemas mentais até. Não, o espiritual só não resolve, essa pessoa precisa buscar ajuda psicológica. Sem dúvida, em alguns momentos ou em algumas situações, a gente precisa de ajuda psicológica. Mas quem nos ensinou que buscar ajuda psicológica não é espiritual? Quem nos diz que quando a gente vai para o trabalho isso não é e não está debaixo do governo de Deus e da vida espiritual? Tudo é espiritual. Tudo que nós fazemos é governado e está debaixo da soberania de Deus. Não há nada que possamos fazer em nenhum momento do nosso dia em que a gente vive algo que não seja espiritual. A gente precisa aprender a dar os nomes certos para as coisas. O trabalho é secular e o trabalho é espiritual também. Porque lá a gente mostra quem nós somos como discípulos de Jesus. Quando a gente busca ajuda profissional, com um psicólogo, com um médico qualquer, isso também é espiritual. É muito bom, essencial que a gente busque profissionais que se submetem até certo sentido às leis de Deus e que buscam fazer as coisas da maneira que agrada a Deus. Senão nós vamos sofrer consequências disso também. Tudo é espiritual, tudo está debaixo do que Deus quer nos ensinar como discípulos. E esse processo a gente já aprendeu, não? Não vai demorar 1 ano, não vai demorar nem 5 anos, nem tampouco 25 anos. Ensinar tudo que Jesus nos ensinou vai custar muito, vai custar uma vida, vai custar muita dedicação e muito esforço da nossa parte, uns para com os outros. E esse é o nosso propósito hoje aqui. Eu queria tanto que nós saíssemos todos inspirados com o mandamento que Jesus nos deu, de nós ensinarmos uns aos outros. Porque isso vai trazer tanto benefício, isso vai trazer tanto fruto em nossas vidas, se nós nos recomprometermos e persistirmos em ensinar uns aos outros. Aqui no versículo 29, Paulo fala que ele se esforçava com esse fim. E esse verbo, ele significa trabalhar arduamente, intensamente, exaustivamente. Paulo fala, eu me esforço, eu vou até o limite, eu vou até o pó. Eu faço tudo o que eu posso, eu me canso no objetivo de ensinar uns aos outros e de apresentar as pessoas perfeitas diante de Deus. É a mesma raiz do adjetivo de Mateus 11, 28, que fala, quando Jesus convida os sobrecarregados, fala, venha a mim quem estiver sobrecarregado. É a mesma raiz do verbo que Paulo está usando aqui. Ele fala, eu me sobrecarrego, porque eu quero ajudar as pessoas a serem apresentadas perfeitas diante de Deus. Sabe, o ponto aqui não é um chamado para nós nos sobrecarregarmos. O ponto aqui é a gente se perguntar como Paulo achava motivação para se sobrecarregar, para se cansar dessa forma. O ponto não é se cansar por se cansar, mas como que ele achava motivação? De onde vinha a força que ele tinha para ensinar as pessoas de maneira tão intensa? Vamos ler aqui a partir do versículo 24, para ver se a gente aprende essa motivação de Paulo também. Versículo 24 fala, agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela eu me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo se alegrava nos sofrimentos, porque ele entendia que os sofrimentos que ele experimentava completavam os sofrimentos de Cristo pela igreja. Os sofrimentos de Cristo foram perfeitos, ninguém precisa ficar repetindo ele. Mas há um sentido em que Deus espera que nós soframos à medida em que a gente segue a Jesus, e isso completa alguma coisa na igreja. E é isso que dava alegria a Paulo. Ele falou, eu me alegro porque isso completa a plenitude de Jesus aqui na igreja. Ele fala isso em outros lugares também. Em Filipenses ele disse que ele queria participar dos sofrimentos de Cristo. Em 2 Coríntios 1 ele fala, eu quero sofrer junto com Cristo, porque eu quero receber o consolo que vem junto com o sofrimento. E em última instância é isso. Olha, se a gente quer consolo, a gente precisa ter a disposição de sofrer. Porque para receber consolo, a gente precisa, por definição, estar em um momento difícil. Senão o consolo não alcança nossos corações. Não é verdade?
Ninguém precisa de consolo quando as coisas estão indo bem. Ninguém precisava de consolo até a vitória do Brasil sobre a Colômbia. Mas essa semana, todo mundo está necessitado de muito consolo e de muita esperança quanto à seleção. Mas sabe, o consolo, Paulo está dizendo aqui, ele vem em sua maior parte por meio do ensino. Quando a gente ensina uns aos outros a respeito das promessas de Deus, isso nos consola. Quando a gente ensina uns aos outros os porquês que há por trás dos mandamentos, isso nos consola, isso nos dá ânimo. Quando a gente aprende, e quando a gente lembra do que Deus já fez no passado, isso nos consola. Porque eu falo, poxa, se Deus fez isso, Ele pode agir na minha vida, Ele vai agir na minha vida. E o ensino traz poder porque nos consola, traz consolo para nós. Mas se o ensino traz tanto consolo assim, por que é tão difícil ensinar uns aos outros? Por que é tão difícil a gente viver numa comunidade onde existe um ensino intenso, em todas as fases da vida, em situações diferentes? Por que a gente resiste tanto ao ensino? Bem, eu acredito que a gente é tão difícil porque a gente é meio cabeça dura mesmo. A gente resiste ao que é bom. A gente resiste não só ao que é bom, mas ao que custa. E por mais que a gente entenda que o ensino traz bons frutos, custa muito ensinar uns aos outros. E a gente cede às vezes à tentação e cede ao conforto que existe em ficar na nossa zona de conforto. Em tocar a nossa vida do jeito que a gente já consegue tocar. Porque entrar na vida um do outro é difícil. Viver nossa vida já é difícil. Quanto mais abrir sua agenda, seu coração, seu dinheiro, para aceitar e para entrar na vida uns dos outros. E a gente não vence nosso orgulho, nossa arrogância tantas vezes. Porque, sabe, não ensinar e não ser ensinado é o mais puro orgulho e a mais pura arrogância que a gente poderia ter. Isso me faz lembrar de quando um oficial do Ministério da Saúde vai a uma fazenda e diz lá para o dono, um velho fazendeiro, eu preciso inspecionar a sua fazenda. E o fazendeiro diz, sim senhor, só não vá até aquele campo ali, e aponta para uma certa área. E o oficial, cheio de arrogância, diz indignado, eu sou fiscal do Ministério da Saúde, o senhor sabe com quem o senhor está falando, eu posso ir em qualquer lugar da sua fazenda aqui. E ele vai direto para aquele campo lá, inspecionar o tal do lugar que o fazendeiro falou que ele não podia entender, que ele não podia entrar. E poucos minutos depois, o fazendeiro ouve uma gritaria e o fiscal da fazenda está correndo, gritando socorro, porque o boi Gertrudes está correndo atrás dele. Sabe, ao lembrar das dificuldades que a gente tem ao ensinar uns aos outros, a gente precisa lembrar da motivação que Paulo tinha para ensinar uns aos outros. E, irmãos, em última instância, não precisa ser fácil. A gente às vezes se ilude com o mantra desse mundo de que as coisas devem ser fáceis. Não precisa ser fácil ensinar uns aos outros. A gente só precisa perseverar. A gente só precisa fazer, mesmo sendo difícil. E a gente vai encontrar no meio do caminho o consolo de Deus. O consolo que vem quando a gente está lutando para fazer o que é certo. Mesmo que custe. E mesmo que às vezes a gente fale. Mas a perseverança de ensinar. Aqui no versículo 26, Paulo diz, Deus me deu a responsabilidade de apresentar um mistério, um segredo. Quem gosta de segredo aqui? Quem gosta quando alguém fala, eu tenho um segredo para contar para você? A gente se sente todo especial, não? A Bíblia fala em Provérbios que os mexericos são gostosos. Então, apesar da gente não ser chamado a fofocar, a gente pode admitir que é gostoso ouvir um segredo, que a gente gosta, se sente especial. E me faz lembrar outra vez que eu li numa revista no avião, um moço passou por um chaveiro e tinha uma placa lá dizendo, troca-se segredos. Aí ele chegou perto do chaveiro e falou, eu tenho uma verruga nas costas, conta o seu agora. Sabe, Deus está dizendo aqui em Colossenses, eu revelei um segredo para você, Paulo. Algo que estava oculto no passado, mas que agora está exposto, agora foi revelado. Jesus adorava contar segredos para os seus discípulos. Jesus fala para eles em João 15, olha, eu tenho falado tudo para vocês que o Pai me revelou. Ele falou, os outros não podem entender, mas vocês podem entender. Jesus adorava contar da sua intimidade
e falar das coisas que estavam lá no fundo do seu coração para as pessoas. Deus é um Deus que ama revelar segredos. Deus é um Deus que ama contar para quem o ama as coisas que estão se passando em sua mente. Deus não gosta de fazer suspense, Deus quer falar, Deus quer nos envolver no processo dele de pensar, no processo dele de sentir. Ele gosta de ter intimidade conosco. E o mistério que esteve oculto durante tanto tempo, e que agora havia sido revelado, é o Evangelho. É o fato de que Jesus veio ao mundo e de que isso possibilitou a qualquer pessoa, não só os judeus, mas a qualquer um que se arrependesse, que fosse batizado, ser parte e fazer parte do povo de Deus. O mistério era de que isso agora estava aberto e de que Deus aceitaria qualquer raça, qualquer nacionalidade, qualquer pessoa, não importa o passado, não importa o que já fizemos de errado, qualquer um que se dispusesse a se submeter a Deus e ser amigo de Deus. Esse era o mistério que havia sido revelado a Paulo. Tem um provérbio siciliano que diz assim: só a colher sabe o que acontece dentro da panela. E é verdade, não? Muito bom senso nesse. Mas sabe, Deus é assim, Deus quer que nós sejamos colher. Deus quer que a gente saiba o que está acontecendo lá dentro, o que está se passando em sua mente. Ele quer nos levar para perto do coração dele e quer nos revelar o que de há mais profundo de lá. No versículo 27, Paulo continua dizendo: olha, o mistério agora é que Cristo habita em vocês. E é por isso que Paulo proclamava a Cristo. E é por isso que nós devemos proclamar a Cristo. Porque ele nos revelou aquilo que é de mais precioso para ele. Ele nos revelou um segredo. Mas ele não quer fazer como a gente faz geralmente quando conta um segredo. Ele fala: não conta para ninguém, hein? Ele quer fazer, sabe o quê? Eu vou escolher você para contar um segredo. Porque esse segredo, ele precisa ser explicado. Por mais que eu tente, eu poderia aparecer no céu e falar para todo mundo: o mistério é que agora Cristo está disponível para todo mundo. Mas ele sabe, as pessoas não iriam entender. Então, olha o que eu faço: eu escolho você que já entendeu o meu mistério. Eu escolho você que já entendeu o meu segredo. E você é meu embaixador para ir e contar e explicar esse segredo para os outros. E isso enchia Paulo de motivação. Ele falou assim: eu tenho um segredo que as pessoas não entendem. E Deus quer que todos entendam. E nós somos os instrumentos de Deus para que esse segredo seja compreendido pelas pessoas. Não é à toa que Paulo se enchia de ânimo e pensava: eu vou falar, eu vou conquistar essa missão que o Senhor me deu, eu vou falar isso até os 4 cantos dessa terra e vou proclamar a Cristo. Mas eu vou proclamar também Cristo aos cristãos. Eu vou perseverar até que cada um não só seja batizado, porque o batismo é o começo de tudo. Eu vou insistir e eu vou arduamente trabalhar para que mesmo os cristãos entendam Cristo e sejam apresentados perfeitos diante de Cristo. Irmãos, nós temos ensinado as pessoas. Nós temos ensinado uns aos outros. Há tanto para nós ensinarmos, não? Nós precisamos ensinar nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que aparecem aqui, que querem conhecer a Deus. Nós precisamos fazer discípulos. Cada um de nós, que é um discípulo de Jesus, é chamado a estar envolvido na vida de pelo menos uma pessoa e ajudar essa pessoa a conhecer a Cristo. Isso não é algo opcional para cada um de nós. Nós precisamos voltar a ter ânimo e pegar a motivação que Paulo tinha para ensinar uns aos outros. Mas nós precisamos ensinar também aos bebês na fé. E sabe, aquela aula lá incrível que acontece de 9 às 10, de 2 em 2 semanas, não é disso que Jesus está falando. Aquela aula é incrível e é um começo, mas nós precisamos explicar uns aos outros as coisas mais profundas da fé em Jesus. Nós temos ensinado uns aos outros a passar por situações específicas na vida. Alguns estão namorando, alguns vão casar, não é não, Brunão, Camila? A gente precisa aprender. Eles nunca tiveram noivos antes na vida. Precisa, como é que um noivo se comporta? Daqui a pouco eles vão casar, como que um casal se comporta.
A gente tem filhos. Quando você teve seu primeiro filho, você nunca tinha tido um filho antes. E aí você teve seu segundo filho. Sabe o quê? Você nunca teve um segundo filho antes na vida. Você tem 40 anos, 50 anos, você tem 10, 20 anos de cristão, mas você nunca passou pela menopausa antes. Você nunca teve na situação em que você está na sua vida nesse momento. A gente nunca envelheceu antes na vida. A gente nunca passou. Irmãos, nós precisamos ensinar uns aos outros nas situações específicas na vida. Nós precisamos ensinar as disciplinas da vida cristã uns aos outros. Ensinar quem não sabe, ensinar quem esqueceu e relembrar a quem já sabe. A gente precisa aprender os hábitos da disciplina, de ir dormir cedo, para acordar cedo, para ler a Bíblia. A gente precisa aprender a dizer não para coisas e dizer sim para o que é bom. A gente precisa se ensinar a fazer isso. A gente precisa ensinar uns aos outros como nos relacionar com Deus. Exige ensino. É natural por um lado, por outro lado não é natural. Como orar? Que tipos de orações diferentes a gente poderia fazer? Como ler a Bíblia? A gente precisa ensinar uns aos outros as disciplinas da vida cristã. A gente precisa ensinar a história do povo de Deus nas Escrituras. A gente precisa ensinar uns aos outros como começou tudo lá com Abraão, depois para o Egito, saindo do Egito, os juízes, os reis, o cativeiro, a volta ao cativeiro, o que Deus fez para preparar a vinda de Jesus, o começo da igreja. A gente precisa ensinar uns aos outros essas coisas. A gente precisa aprender como que os cristãos têm se comportado nos últimos 2000 anos. História da igreja. Há tanta coisa para a gente ensinar uns aos outros. Por isso que o ensino deve acontecer por toda a nossa vida. É coisa demais. E não é para ninguém ficar sobrecarregado aqui. Pensando, meu Deus do céu, meu discípulo, meu parceiro, o que eu faço? Eu tenho que ter... Não. Sabe o que a gente precisa fazer? Começar a ensinar, ou perseverar no ensino. Decidir ensinar uma coisa, duas coisas. E se a gente for constante no ensino, vai dar tempo de ensinar tudo. E uma hora Deus vai falar, tá bom, tá na hora de pegar meu filho. E vai levar a gente para o céu. E lá ele vai completar de maneira perfeita o ensino que a gente precisa. Aqui nessa mesma carta de Colossenses, vamos lá para o capítulo 3. Paulo continua dando instruções aos colossenses sobre como ensinar. Aqui em Colossenses 3, versículo 16. Vamos ler esse versículo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Sabe, nossas experiências, elas são valiosíssimas. É sempre bom contar alguma coisa sobre você, não? Sobre o seu passado, sobre o que você aprendeu. E a gente precisa disso para nos animar e nos inspirar. E ver o exemplo da doutrina acontecendo na prática. Mas sabe, nossas experiências, nossas histórias, por mais valiosas que elas sejam, elas precisam estar fundamentadas na palavra de Deus. O ensino deve ser um ensino da Bíblia. E não da sua experiência, e não das minhas histórias, e não do nosso achismo, mas o ensino das Escrituras. É isso que tem poder. É a Bíblia que deve ser o centro, porque a Bíblia é a palavra, e a palavra é Jesus Cristo. E quando a gente ensina a palavra, a gente está colocando Jesus no centro de nossas vidas. Nós precisamos ensinar, Paulo fala aqui também, com cânticos, com gratidão. Sabe, nenhum de nós chegou lá. Apesar da gente ser chamado a ensinar uns aos outros, nenhum de nós está num pedestal um grauzinho acima. Todos nós estamos no mesmo lugar, estamos no mesmo patamar no nível da cruz. E por isso a gente deve ensinar uns aos outros com muita humildade. Como pecadores que não chegaram lá ainda. Como pessoas necessitadas da graça de Deus, assim como é necessitada a pessoa a quem a gente está ensinando. Lembrar que a gente precisa ter humildade. Que cada um de nós é precioso aos olhos de Deus. E se a gente é precioso, se a pessoa para quem a gente está ensinando é preciosa, a gente vai ensinar de uma forma diferente. A gente vai ensinar com mansidão. A gente vai ter paciência para repetir o ensino. A gente não vai ensinar uma vez, aí a pessoa não faz, e aí chega lá e fala, pô meu, você não fez, já falei para você, olha aqui, eu li com você essa passagem semana passada e você não está fazendo. A gente vai ter mansidão.
Porque Jesus nos ensina as mesmas coisas 1, 2, 10, 100 vezes. E ainda assim a gente não aprende às vezes. Mas ele continua com mansidão, não é verdade? Sem frustração. A gente precisa ensinar uns aos outros com alegria. É um privilégio a gente nos ensinar. É um privilégio receber o ensino, mas talvez é um privilégio maior ainda você ter recebido a responsabilidade de ensinar outra pessoa. Ensinar com perseverança. A gente não pode desistir de ensinar, achando que mas aquele ali não muda. Isso machuca tanto a nós, não? Quando a gente recebe o estereótipo de alguém que é assim ou é assado. Ele é orgulhoso mesmo. Não, ela é descomprometida mesmo. Não, aquele ali, por mais que eu fale, não vai mudar. Já tentei anos. A gente precisa ter perseverança ao ensinar. Sem desistir uns dos outros. A apatia e o egoísmo não podem dominar o nosso meio, irmãos. Onde a gente desiste uns dos outros. Ensinar com amizade. Sabe, a base de todo relacionamento, a amizade. Aprender a gostar um do outro à medida que a gente se ensina. A gente ouvia às vezes, não, que a gente é chamado a amar uns aos outros, mas isso não significa que a gente vai gostar de todo mundo. Sabe, isso é uma balela. Você não vai amar ninguém de quem você não goste. Tudo bem, a gente vai pisar nos calos uns dos outros. E algumas pessoas são mais difíceis de encaixar com a nossa personalidade, com a nossa história. E às vezes a gente tem que amar mesmo sem ter vontade de estar próximo uns dos outros. Mas isso não pode perdurar. Isso não pode ser uma semana, um mês, um ano, 10 anos, você continua não gostando, mas você está amando, porque você está se sacrificando, você está fazendo o que precisa. A gente precisa sentir um do outro, que as pessoas gostam de nós. E se a gente não está lá ainda, vamos começar nos sacrificando, amém? Mas vamos trabalhar até que o nosso coração aprenda a gostar uns dos outros. E a gente aprenda a entrar na vida um do outro e conhecer a vida um do outro, até o ponto onde a gente vai aprender a gostar, sim. A amizade, tão pouco pode ser uma amizade onde a gente é tão amiguinho que a Bíblia não tem espaço. Sabe, essa amizade, ela é uma amizade superficial. Às vezes a gente olha um para o outro e fala, mas eu sou parente, ela me conhece, então eu não tenho como ensinar. A gente precisa quebrar esse ciclo e aprender a ensinar. Seja você irmão, físico, parente, primo, colega de escola, desde do primário, melhores amigos ou amigas, buddies no Facebook. A gente precisa aprender a ensinar uns aos outros. Se a gente quer uma amizade espiritual, aquela amizade que realmente vai abrir a Bíblia. Porque é a alma um do outro que está em jogo, irmãos. E sabe, nós não temos a sabedoria para instruir a vida de outro ser humano. É da Bíblia que vem o poder. É das Escrituras Sagradas que vem o que realmente funciona. Amém? Em Colossenses 3,17, Paulo continua: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Sabe, a gente precisa fazer tudo com Cristo em mente. Cristo é o centro de nossas vidas. Não são as nossas filosofias como igreja, não são os métodos que a gente aprendeu a fazer para obedecer os mandamentos. Essas coisas são importantes, a gente precisa de métodos, precisamos de filosofia, mas o centro é Jesus. E se Jesus bateu o martelo que algo precisa ser feito de determinada forma, precisa ser feito de determinada forma. E nenhum de nós tem autoridade para dizer que, eu posso fazer de outra forma. Mas se Jesus não bateu o martelo de que algo precisa ser feito de determinada forma, nós tampouco podemos obrigar uns aos outros a fazer algo da forma que Jesus decidiu que ele deixou aberto. E a gente precisa respeitar essa liberdade que Jesus nos deu. Jesus está observando nossas amizades. Como andam nossas amizades? Nós temos ensinado uns aos outros. Ele não vai se agradar se a gente for um bando de irmãos que aparece aqui domingo a domingo, mas que não ensina uns aos outros. Por último, eu queria concluir falando que o ensino precisa ser um ensino com visão. Nós precisamos ter fé ao ensinar. Tiago fala que quem não tem fé é como as ondas do mar, são instáveis.
Tiago fala que se a gente não aprender a pedir com fé, nós não vamos receber. Ao ensinar e ao entrar nos domínios de Satanás na vida uns dos outros, nós precisamos acreditar que a palavra de Deus vai fazer surtir os frutos espirituais. Que a palavra de Deus é poderosa para ajudar qualquer um de nós a mudar e a ser pessoas diferentes. Em Filipenses 1, versículo 6, Paulo fala: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo acreditava que as pessoas podiam mudar. Ele acreditava que não só alguém podia se tornar cristão, mas que qualquer pecado poderia ser vencido. Qualquer fraqueza poderia ser revertida. Mas o poder da mudança vem de Deus, não vem de nós. Olha o que Isaías fala em Isaías 55. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, irmãos. A semente da palavra de Deus vai agir, vai nascer a planta. Os frutos vão surgir, mesmo que demore. Eu ouvi um amigo meu falar que ele leu um artigo de um templo com um túmulo que foi descobrido lá no Egito e que tinha uma múmia lá dentro. Geralmente eram os oficiais e os faraós que eram enterrados, né, numa construção cara como um templo. E dentro desse túmulo haviam sementes, que também eram costume dos egípcios e de povos antigos. Você jogava dentro do túmulo lá um monte de coisas que eles acreditavam que a alma, depois de morta, precisaria. Então tinham várias sementes lá, que supostamente a múmia usaria para plantar e para ter o que comer depois da vida. Mas sabe, eles fizeram um experimento, pegaram essas sementes e plantaram. Esse túmulo datava de 3.000 anos atrás. E a semente germinou. E plantas nasceram. Sementes de 3.000 anos. O poder da semente. Acho que Deus quer comunicar algo para nós. Se a semente que Deus fez pode germinar depois de 3.000 anos, quanto mais a palavra de Deus vai fazer surtir os frutos em nossas vidas. Pode demorar, mas vai acontecer. E nós precisamos, não podemos perder a fé de que vai acontecer. Não podemos perder a fé de que temos um instrumento poderosíssimo em nossas mãos. Eu ousaria dizer o instrumento mais poderoso em nossas mãos, o ensino. A palavra de Deus e a capacidade de comunicar, de ensinar uns aos outros a vontade de Deus. Quando o Brasil foi descoberto, Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal: nesta terra, em se plantando, tudo dá. E se isso é verdade a respeito do solo brasileiro, quanto mais a respeito dos nossos corações. Nosso coração é fértil. Se a gente plantar besteira, vai nascer besteira. Se a gente plantar o que é bom, vai nascer coisa boa. Os frutos do Espírito vão vir. Nós vamos ser um povo espiritual. Vamos ver hordas de pessoas sendo batizadas e conhecendo a Deus. Se nós plantarmos, se nós ensinarmos uns aos outros. Nada do que ensinamos é inútil. Nada do que ensinamos é em vão. Mesmo que as pessoas não queiram saber naquele momento. Mesmo que as pessoas desistam de Deus momentaneamente. Cumprir um propósito. E Deus, que é o soberano, vai continuar fazendo com que a sua palavra haja nos corações. Não vamos desistir, nos cansar de ensinar uns aos outros, irmãos. Nosso cristianismo depende disso. Deus está nos dizendo: meu filho, eu vou fazer a semente brotar. Deus está fazendo a sua parte. E nós vamos fazer a nossa parte? Vamos ensinar uns aos outros? Amém, irmãos?